Olá, eu sou Leila Porto e a partir de agora começa o Mulher de AZ, falando sobre calvície, isso mesmo. A gente vai falar hoje sobre um tratamento eficaz para tratar esse problema aí que aflige homens e mulheres. A gente vai falar sobre transplante capilar e também uma matéria imperdível sobre decoração e arquitetura com a arquiteta Farid Elia, que vai mostrar para vocês dicas imperdíveis e as transformações de ambientes lindíssimos que ela faz. Portanto, fique comigo, Mulher de AZ só está começando. Que bom estar aqui com você em mais uma sexta-feira. Tava com saudade, viu? Olha, eu tô um pouquinho gripada, mas eu não podia abrir mão de estar aqui com você mais uma semana. Bom, hoje eu vou falar de um assunto que assusta grande parte da população. Você sabia que, segundo ao Ministério da Saúde, grande parte da população tem algum grau de calvície? E esse mal atinge cerca de 40% das mulheres aqui no Brasil? Para falar sobre esse assunto, eu tenho o prazer de receber hoje aqui no Mulher de AZ a doutora dermatologista Leila Bloch, que é especialista em transplante capilar e membro também do corpo clínico do Hospital Albert Einstein. Doutora Leila, minha xará, é um prazer recebê-la, viu, aqui no nosso programa. Prazer é todo meu, Leila. Boa tarde. Bom, esse realmente é um problema que os números falam e ele atinge não só homens como mulheres, né? Na verdade, ele atinge mais de 50% dos homens após os 40 anos e as mulheres principalmente após o climatério, né? Então essa porcentagem de 40% em um grau mais leve após o climatério, comparativamente aos homens. E é uma questão, a gente fala problema, muita gente fala não, eu sou muito bem resolvido e não tenho problema nenhum, mas para a grande maioria, acho que até para as mulheres, isso gera um problema porque está relacionado muito à autoestima, né? Tá associado à qualidade de vida, autoestima, beleza, bem-estar. E os homens, muitas vezes levam na brincadeira, alguns assumem, mas estão cada vez mais vaidosos, cada vez mais assumindo que querem parecer mais jovens, mais cabeludos. E uma das coisas que mais rejuvenesce é o cabelo. É quando é feito, por exemplo, uma cirurgia de transplante capilar, é algo que rejuvenesce mais do que qualquer outra cirurgia, ou eu falo... um preenchimento, um botox, tudo. Então, é algo que muda mesmo a vida. Para as mulheres é sempre um problema, porque pode estar associado, por exemplo, vão pensar que está fazendo um tratamento para câncer, um tratamento oncológico. Então, para mulheres sempre é algo que consome bastante. Bom, e um dos tratamentos, então, eficazes, a doutora está falando que seria o transplante capilar, né? Quando a gente fala de calvície, quer dizer, quando a gente chega num ponto de falar, agora realmente eu preciso buscar uma ajuda, um procedimento clínico, como é que isso parte do paciente? Existe uma avaliação, um diagnóstico médico? Como funciona isso, doutora? Para aqueles casos em que já tem uma transparência no couro cabeludo, né? Você já perdeu mais de 50% dos fios numa determinada área. Isso, de maneira leiga, nós podemos dizer que é calvície, ou quando molha, você vê através, né? É feita uma avaliação para saber se ele é um bom candidato ou não à cirurgia. Primeiro, avaliar a área doadora, que é essa parte de trás do ossinho occipital. Que é onde a gente Inclusive, tem uma a doutora Leila trouxe uma foto, eu quero mostrar, que mostra exatamente essa questão da área doadora. Eu vou pedir para o pessoal colocar a foto, claro. Porque realmente quando a gente vê essa foto... já é uma foto que mostra a área já metade de uma faixa do que nós retiramos na cirurgia. Uhum. Tá. Tem essa uma é foto aí de um paciente que realizou a cirurgia, né? Uhum. Essa é a foto. Essa é a foto área... imediatamente antes da cirurgia, mostrando a área de onde é retirado. Então, vamos ficar nela. É interessante mostrar que é retirado uma faixa, dependendo do tamanho da cabeça, de 28 até 30, 31 centímetros de extensão. E é interessante saber... quanto de densidade nós temos, né? Quantos fios por centímetro quadrado? Esses fios são grossos? Qual a elasticidade? Qual o excesso de pele que se tem? Quanto maior a elasticidade, mais se consegue tirar cabelo. E quanto mais cabelo nós conseguimos tirar, mais cabelo conseguimos colocar na região acometida. E maior o impacto de resultado também. Aí, no caso, Então, inicialmente é feita a avaliação
para saber se é um bom candidato à cirurgia. Dependendo do quanto nós conseguimos tirar, conseguimos colocar 8, 9, 10 mil fios em uma única sessão. Nossa, né? É muita coisa. Na verdade, a cirurgia evoluiu muito, Leila, nos últimos 7, 8 anos. Até antigamente tinha aquele estigma do cabelo de boneca, da colocação em tufos. Era então, muito comum se ouvir eram isso. cirurgias. E hoje em dia ainda tem pacientes que fizeram esse procedimento há alguns anos e procuram para fazer uma correção, para tirar os tufos, para fazer uma cirurgia hoje da maneira como é feita, que é o que evoluiu muito. Principalmente, a gente consegue tirar mais cabelo para poder colocar mais cabelos e os fios são colocados um a um. Então, vamos mostrar aquela foto que estava mostrando anterior de um paciente que está recebendo isso. A outra foto. Comenta um pouquinho, doutora, sobre essa foto. Essa foto é uma foto imediatamente após o término da cirurgia e mostra a colocação dos fios, os fios que já foram colocados em toda a região, né? Acho que tem uma outra foto na sequência que nós podemos ver. Ah, sim. Esse é um resultado de 9 meses da cirurgia. Quer dizer, aí são 9 meses, a gente já tem esse resultado. 9 meses após a cirurgia. Então, os fios são colocados no lugar certo, no ângulo certo. Essa região do meio é colocada com maior densidade, exatamente restaurando o equilíbrio de como era anteriormente. E no primeiro mês os fios acabam quebrando, né? Depois da cirurgia eles quebram na base e depois começam a crescer lentamente. Por isso que é feito todo um acompanhamento por 1 ano, né? E após 9 meses, 12 meses, tem esse resultado final da cirurgia. Quer dizer, é um resultado evidente, né? E muito eficaz em pouco tempo, né? A gente considera 9 meses, é um tempo recorde, né? Não, geralmente com 3 meses os cabelos já estão crescendo. Já se e percebe eles a vão diferença. crescendo ao redor de 1 centímetro por mês, até conseguir um comprimento já próximo ao do cabelo prévio. Por isso que é feito o acompanhamento durante 1 ano mesmo. Mas com 6, 9 meses já está próximo do resultado final mesmo da cirurgia. Agora, deve ser muito comum a pergunta dos pacientes se é um tratamento, esse procedimento é um procedimento cirúrgico. Sim, né? é um procedimento cirúrgico, é uma cirurgia com anestesia local. Importante a senhora destacar Sim. exatamente isso, porque querendo ou não é uma cirurgia, então as pessoas também devem criar um pouco de resistência a isso, né? Sim, é uma cirurgia, mas com o tratamento clínico, né, o que se consegue é evitar que piore ao longo do tempo. Claro. Com o tratamento cirúrgico, você consegue restabelecer equilíbrio, restaurar o que foi perdido e o principal, com naturalidade, que você não percebe que foi feito um procedimento. E como o cabelo vai crescendo aos poucos, não dá para perceber que fez a cirurgia. Então, muitos pacientes nem comentam, diferente das mulheres que quando fazem procedimentos comentam com todos os pacientes já são muito diferente, mais discretos. né? A mulher, ela faz qualquer procedimento, ela já quer mostrar, ela já chega Sim. para as amigas comentando. O homem não, ele é mais Sim. reservado, ele não quer mostrar essa mudança de impacto. Muitos omitem dos familiares, mas é uma anestesia local e por ser uma cirurgia que é longa, é uma cirurgia que é artesanal, demora horas, porque os fios são colocados 1 a 1. No fio certo, no lugar certo, no ângulo certo. Nossa. Então, são colocados 1 a 1. Então, é uma cirurgia que demora 5, 6, 7 horas. Então, é feito no centro cirúrgico, com acompanhamento de um médico anestesista, e o paciente, se quiser, pode ficar sedado, fica dormindo durante a cirurgia. Quer dizer, ele efetivamente não sente nada, porque ele está sedado. Não, Quer dizer, não sente tranquilo, nada. né? Uhum. O que leva mesmo é o tempo, né? Esse tempo de 6, 7 Sim, horas porque sim, porque é um procedimento artístico e é feito com uma equipe. Então, são 7 assistentes cirúrgicos, todo o anestesista, respaldo, né, doutora Leila? circulante. Sim, porque aquela faixa que foi mostrada, depois ela é toda separada até ficar no fio a fio. E todos os fios são colocados 1 a 1. Então, demora por conta disso, mas é uma cirurgia tranquila. E qual o procedimento, quais os cuidados, qual a orientação a doutora passa para quem quer fazer esse tipo de procedimento? Antes cirúrgico. Sim, pré-operatório. São feitos exames pré-operatórios. O couro cabeludo tem que estar sem inflamação, não pode estar numa fase aguda de queda de cabelo, tem que estar em equilíbrio, estável o quadro. É sempre interessante estar fazendo um tratamento clínico. É feita toda a avaliação da parte hormonal, a parte nutricional e o pré-operatório mesmo, com o médico cardiologista, até por excesso de zelo. E o pós-operatório é todo acompanhado o crescimento gradual dos fios
pode haver um pouquinho de espinha, tudo depois, porque na verdade você tem uma área do couro cabeludo que está praticamente aposentada, sem fio, sem nada, e junto com o fio é colocada, chama-se unidade pilosebácea. É colocado o fio com glândula sebácea, com o músculo eretor do pelo, tudo. Então você rejuvenesce o local. Então, com 2, 3 meses após a cirurgia, pode dar um pouquinho de espinha, mas tem que acompanhar isso. Faz parte do processo. Faz parte do processo, mas... A doutora Leila separou algumas fotos também pós-cirúrgica que eu quero mostrar para vocês. Bom, aqui, essa foto. Comenta um pouquinho, doutora Leila, sobre essa foto. Essa é uma avaliação? É uma avaliação antes da cirurgia, é uma foto prévia à cirurgia. Tá. Essa é pós? É um pós recente, está em repilação. Ah. Quer dizer, aí o paciente está no processo cirúrgico. Aí tá, imediatamente acabou a cirurgia para mostrar que como são feitos furinhos bem pequenininhos para a colocação dos fios, quase nem se percebe e ele sai sem curativo, entra de manhã e sai à noite. Acho que as fotos acabaram ficando fora de ordem. Essa é a foto anterior, antes da cirurgia, do paciente que foi mostrado então, essa pouco. foto é antes da cirurgia? Antes, se a gente voltar algumas fotos, vai ver o depois. Ok. Aí. Nossa. Uhum. Esse depois, quanto tempo? Quantos meses? 6, 8 meses? De 9 meses. 9 meses. Uhum. É muito evidente, né? Sim, sim. Isso impacta em qualidade de vida. Os pacientes vão ficando mais felizes ao longo do pós-operatório. É muito interessante isso. E quais os cuidados pós-operatório? Sempre manter o tratamento clínico, shampoo, loção, comprimido, de acordo com o caso. Durante o pós-operatório, é feito acompanhamento com laser de baixa potência, lavagem no consultório, enfim, todo acompanhamento, necessidade de vitaminas ou não. E após, vida normal. O pessoal está participando do tema e chegou aqui uma pergunta para a doutora Leila. Qual a idade mínima para se fazer um procedimento desse, doutora? Olha, é sempre interessante esperar estabilizar o processo. Então, o mínimo ao redor de 25 anos, mas depende do caso. Em geral, a média é operar pacientes após os 25 anos. Quem mais procura? Homem ou mulher? São os homens. Os homens procuram mais. Mulheres também procuram, mas principalmente homens. A faixa de idade média é entre 30 e 50 anos. Quer dizer, existe todo um estudo, toda uma avaliação médica para se chegar ao ponto de fazer um transplante. Claro, primeiro avaliar a área doadora, ver se é um bom paciente. E, é claro, a área receptora, até onde nós conseguimos chegar para fazer sessões grandes e resolver em uma única sessão, para não precisar fazer uma segunda sessão. Isso colocar o máximo de fios em uma sessão. Quer dizer, em uma sessão você já consegue resolver. Após a sua avaliação, o seu diagnóstico, você já tem noção de quantos fios e numa sessão você já consegue fazer. Na primeira consulta é feito um esboço de onde será colocado o cabelo, baseado no potencial do paciente, que é calculado, e até onde se consegue chegar, mas... Em geral, a ideia é que o paciente só precise de uma sessão para resolver o problema mesmo. Que maravilha, não, gente? Agora vamos falar um pouquinho da alimentação. A alimentação também está atrelada a essa questão da saúde dos cabelos, né? No caso de calvície também, ou estágio, o grau já é outro? Quando nós falamos de calvície, né, a gente fala em queda de cabelo, tem a questão genética, né, que não tem muito como intervir, e tem outros fatores que ajudam a cair cabelo. Uma alimentação, uma dieta, enfim, se você ingere menos calorias ou tem uma deficiência de alguns nutrientes, isso ajuda o cabelo a cair mais rápido, mas não é uma causa para calvície. Faz com que o cabelo caia mais rápido, ele tem um ciclo mais curto, mas é um fio que volta. Muitas vezes aquele cabelo está caindo, mas está sempre crescendo. Então, uma deficiência de alimentação não gera calvície, mas faz com que o cabelo caia mais rápido, assim como outros fatores, alteração da tireoide, deficiência de ferro, deficiência de outros oligoelementos, estresse, oleosidade, dermatite seborreica. Aí entram em outras causas que não a genética. Tá chegando mais um e-mail aqui. Aí a gente entra na questão dos mitos e verdades, né? A Beth está perguntando se o fato de você usar muita chapinha ou tintura no cabelo traz também a queda de cabelo. Na verdade, a chapinha, a tintura, o que acontece mais danificam a fibra capilar. Então, podem induzir uma quantidade maior de quebra mais do que queda, né? Então, tem essa diferença. Causas de queda de cabelo, muitas vezes o cabelo está quebrando, ele cai porque ele está quebrando, mas ele, na base ele continua ali.
Então é mais pessoas que fazem alisamento que é incompatível com a tintura e acabam quebrando ou por tração danificando, mas não é uma causa de calvície. Talvez por uso incorreto ou abusivo, tem uma diminuição de volume mais por quebra do que queda. Agora, é muito comum, né, até em cima do que a Beth mandou, as pessoas confundem um pouco essa questão da queda de cabelo até o ponto de chegar num grau de calvície. Existe uma diferença bem grande, né, doutora Leila? O cabelo caindo, ele pode estar caindo antes da hora, isso a gente chama de eflúvio, mas ele volta, né? Agora, a calvície, o cabelo ele vai afinando a cada ciclo, é um processo que nós chamamos de miniaturização, atrofia, cai e não volta mais. Então, são sinais de alerta que é interessante buscar o auxílio de um médico dermatologista se você está com uma queda acelerada, está caindo mais cabelo há mais do que 2, 3 meses, né? Sem um fator de estresse que tenha ocasionado isso. Se você vai fazer o rabo de cavalo, por exemplo, e percebeu que antes você dava 2 voltas, agora precisa dar 3, está diminuindo o volume, né? São algumas dicas importantes para poder se observar, né? Você começa a notar que, puxa, agora eu estou queimando a cabeça quando tomo sol, está ardendo, significa que já está perdendo reserva, está perdendo volume. Aí são sinais de alerta. Você, quando molha, começa a ver através do couro cabeludo, está com um pouco mais de transparência. Muitas vezes você olha todo dia no espelho, é difícil, fica na dúvida. Na dúvida, é interessante buscar um médico dermatologista para avaliar, para começar o tratamento, porque quando você já percebe algo que os outros estão percebendo, que já perdeu mais do que 30% dos fios em geral. Olha, que importante, gente. E a gente não consegue reverter isso, consegue evitar que piore com o tratamento clínico. Então é importante se observar em cima dessas dicas que a doutora Leila passou, justamente para já buscar uma ajuda médica, né? Quer dizer, se busca logo no início, dá para reverter bastante esse processo, né? Sim, dá para desacelerar o processo genético, né? Evitar que vá piorando com o tempo. E no caso do eflúvio, que é o cabelo caindo mais rápido, buscar a causa, restabelecer o equilíbrio e resolver o problema. Olha que maravilha, gente, tá vendo? Bom, depois que faz, a gente mostrou as fotos, mostrou o procedimento, depois que, no caso daquela foto de 9 meses, que a gente viu visivelmente o resultado, qual que é o trabalho preventivo que tem que se ter depois de um trabalho desse de transplante capilar, doutora? Manter o tratamento clínico, né? Manter o tratamento clínico para evitar que piore, porque o fio que nós colocamos da cirurgia, como ele vem dessa região do occipital que foi mostrada, ele preserva a memória dessa região. Essa que é uma das grandes sacadas dessa cirurgia. Que é um fio que vai continuar grosso, ele não afina, ele não cai, porque ele preserva a memória dessa região que não tem tanta sensibilidade à ação hormonal que é hereditária. Então, só que nós colocamos, por exemplo, na parte da frente, onde tem menos, tudo, e atrás continua o processo de calvície. Então é interessante fazer o tratamento clínico para manter os fios ao redor da área que foi feita a cirurgia. Senão, dali a alguns anos, ele vai ver a necessidade, por exemplo, de fazer uma nova cirurgia. Uma nova cirurgia. E essa frequência, esse tratamento, ele consiste o quê? Ele vai fazendo visitas, vai continuando o tratamento? Como que funciona isso? São visitas anuais de acompanhamento. Anuais? Com exames, sim. Sim, é bem tranquilo. Olha. Com exames e as medicações que forem necessárias. Shampoo, loção, medicamento por boca, de acordo com o caso. Estão chegando aqui algumas perguntas. O pessoal está pedindo o contato da doutora Leila, já está aparecendo aí para vocês. Obrigada, estão dizendo aqui que adora o programa, obrigada. Mandar um beijo para a filhinha Bárbara. Bárbara, um beijo para você. Obrigada por estar aqui no Mulher de AZ. Olha, o contato da doutora Leila já está aparecendo aqui no nosso GC com o site. A doutora Leila atende aqui em São Paulo e vai estar apta lá no consultório junto com os profissionais para poder falar sobre transplante capilar para o nosso público, né, doutora? Isso mesmo. Bom, eu quero agradecer imensamente a tua participação para falar de um assunto tão importante, tão sério, né? Que é calvície, que assusta as pessoas e que muitas vezes bate direto com a autoestima. Então é importante mesmo a gente abrir esse espaço justamente para mostrar para vocês que tem práticas, tem técnicas, é um trabalho sério, embasado, desde que você tenha um bom profissional te orientando. Doutora Leila, abre espaço para suas considerações finais aqui junto com o nosso público. Fique à vontade. Obrigada, é um prazer estar aqui. Eu estou à disposição para voltar, porque é um assunto muito extenso e tem muito a falar também. Tem muito a falar, eu já faço o convite. Está chegando aqui uma pergunta, eu encerrei, mas eu quero fazer questão de responder para você, Rubens.
procedimento é dolorido. A gente falou no início, talvez ele sintonizou agora e não pegou. Eu acho importante a gente ressaltar essa questão, que quando a gente fala de um processo cirúrgico, bate mesmo essa angústia, né? Será que dói? É muito traumático? Então, por favor, ressalte novamente. O procedimento é feito em hospital dia, em centro cirúrgico. O paciente chega de manhã, é feita a anestesia, o pré-anestésico. Então, ele já chega no centro cirúrgico levemente sedado, para anestesia local. Se for o desejo dele, ele dorme durante todo o procedimento. E, no final, tem analgesia por boca. O acompanhamento no dia seguinte já vai estar no consultório, se sentir qualquer coisa. Mas, em geral, não sente nada. É absolutamente indolor, graças à anestesia. Tá vendo, Rubens? Então, coragem. Já está aqui o telefone da doutora Leila. Se isso vai fazer bem para você, tome coragem e tome iniciativa, viu? Bom, doutora Leila, o convite já está feito. A gente fica aqui à disposição para abrir o espaço para falar mais sobre esse tema que é extremamente importante. Obrigada, Leila. Pode deixar que eu volto, sim. Que bom. Bom, e não acabou não. Vou fazer um breve intervalo, mas já digo para você ficar aí comigo, porque na sequência eu vou trazer uma arquiteta falando sobre decoração, mostrando ambientes lindíssimos e dando dicas para vocês. Fica comigo.